Olá, eu, eu sou Marcos Albuquerque, sou médico anestesiologista e gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Nós hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante que se refere à intubação traqueal e o COVID-19. As diretrizes para intubação traqueal em COVID-19 que estarei apresentando nesta aula baseia-se na experiência dos médicos de Wuhan, na China, com a intubação de 2.543 casos COVID-19, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, na Associação Médica Brasileira, na Associação Brasileira de Medicina Intensiva e na Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Os objetivos dessa aula é orientar a intubação em sequência rápida nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e atenuar ou eliminar a disseminação de aerossóis durante a intubação orotraqueal. Quais seriam as indicações de intubação orotraqueal em COVID-19? Seriam naqueles pacientes onde não obtém-se melhora do quadro ventilatório, ou seja, pacientes que mantêm uma frequência respiratória elevada, uma frequência respiratória maior que 30 incursões respiratórias por minuto, pacientes hipoxêmicos, mesmo após suporte padrão com oxigênio terapia. E uma segunda indicação, uma indicação básica e sine qua non, seria aqueles pacientes que apresentaram parada cardiorrespiratória. Então, é importante nós estarmos atentos no tratamento dos pacientes com COVID para prevenirmos a parada cardiorrespiratória, atuando de forma adequada durante todo o momento do seu tratamento. Baseando-se na decisão de intubar os pacientes em COVID-19, como eu falei anteriormente, nós vamos observar aqueles pacientes que inicialmente estão com dificuldade respiratória, ou seja, aqueles pacientes que apresentam comprometimento da via aérea, e nestes pacientes observaremos uma frequência respiratória elevada, são pacientes hipoxêmicos que estão saturando menor que 93% em ar ambiente. Ou seja, a condição clínica deste paciente está se deteriorando ou a piora iminente é esperada. Então, nesses casos, não podemos postergar e devemos proceder à intubação orotraqueal. Uma outra situação seria no caso da parada cardiorrespiratória. Lembrar sempre que todo o aparato, todo o tratamento tem que ser feito através de comunicação em alça fechada. Ou seja, a intubação orotraqueal deve ser realizada em sequência rápida pelo médico mais experiente da equipe. E a orientação é que, neste momento, mantenha a calma, esteja alerta, evite a contaminação, evite a sua contaminação, evite a contaminação da equipe. Vamos passar agora a apresentar os principais passos da intubação orotraqueal em COVID-19. Então, a atuação primordial do médico que vai proceder à intubação é minimizar a dispersão de aerossóis. Então, nós vamos priorizar a intubação orotraqueal precoce, em vez de ventilação sobre máscara, intubar em sala de pressão negativa, se disponível. Naqueles casos onde a sala não seja disponível, o ideal é desligar o ar-condicionado. Lembrar sempre que é imprescindível o uso do filtro bacteriano acoplado à máscara facial e ao tubo na pré-oxigenação. A intubação orotraqueal em sequência rápida, com apneia e sem estímulo de tosse. Evitar sempre a ventilação com pressão positiva e esta só deve ocorrer em situações estritamente necessárias. Lembrar que o uso do baixo fluxo de oxigênio na pré-oxigenação é necessário. Então, nós devemos, em caso de necessidade, pré-oxigenar esses pacientes com baixo fluxo. A intubação orotraqueal imediata e rápida, a seguir, insuflando o balonete, o CAF, antes de proceder à ventilação, é mandatória. Usar sempre o sistema fechado, pinçando o tubo ou ocluindo-se o orifício de saída, e como eu vou apresentar mais adiante. Passando agora para dentro dos passos principais da intubação orotraqueal para a segurança do paciente. Então, inicialmente, nós devemos realizar o checklist
antes de entrar na sala, e lembrar, como eu falei, que a comunicação deve ser em alça fechada. Então, nós teremos um médico líder, um médico que vai proceder à intubação orotraqueal. E lembrar sempre que esse médico que procederá à intubação orotraqueal deve ser um médico experiente, deve ser um médico treinado. A maioria dos guidelines apresentam que o uso do vídeo laringoscópio, quando disponível, deve ser a opção em decorrência de se evitar o contato direto do médico com as partículas virais e aerossóis. Mas isto não impede, naquelas situações onde o vídeo laringoscópio não esteja disponível, que utilizemos os laringoscópios convencionais. Lembrar sempre que, como a intubação deve ser procedida em primeiro tempo, quando o médico não tiver a experiência da utilização do vídeo laringoscópio, ele deve preferir o laringoscópio convencional. Todo o material deve estar dentro de uma maleta, à beira do leito, de um saco plástico estéril. Lembrar sempre que a pré-oxigenação cuidadosa por 5 minutos é mandatória para desnitrogenar e permitir que essa intubação ocorra sem consequências para o paciente. Em algumas situações, quando não se obtém a intubação em primeiro tempo, a máscara laríngea para resgate de ventilação é melhor que a utilização da máscara facial. E o segundo médico assistente fora da sala sempre deve estar pronto para dar atendimento no caso chamado, em que não se conseguindo a intubação em primeiro tempo. Vamos passar agora a orientar com relação a limitações de contaminação no ambiente e na equipe. Então, é importante que no checklist o kit de EPI esteja completo. Não devemos deixar de utilizar dois pares de luvas sobrepostas. Limitar sempre a equipe em no máximo 3 pessoas, se possível, idealmente até 2 pessoas. Despreze todo o material utilizando saco plástico selado, próprio para descarte de resíduos contaminados. E uma situação que é imprescindível é a higienização das mãos várias vezes com álcool gel. Não devemos deixar que esse procedimento seja relegado. Durante todo o procedimento, a higienização das mãos é de fundamental importância para limitar a contaminação do médico assistente. Quais seriam os equipamentos de proteção individual que nós devemos utilizar na COVID-19? A máscara de proteção respiratória, com capacidade de filtração de 95% de partículas de 0,3 micrômetros, ou seja, a utilização das máscaras pode ser a PFF2, que é a mesma da N95, ou máscaras superiores como a N99. Como falei anteriormente, a utilização de 2 pares de luvas impermeáveis, sempre uma sobre a outra, o capote cirúrgico impermeável, o macacão impermeável quando disponível, e nós podemos lançar mão da proteção ocular, mas hoje a maioria dos guidelines orientam a proteção de rosto, ou seja, a utilização do face shield. Gorro cirúrgico simples, o capô impermeável quando disponível, propés, 2 pares ou calçados impermeáveis. Por isso, os calçados impermeáveis vão promover um menor risco de contaminação na retirada. Lembrar que a ausência de qualquer um dos itens no kit inviabiliza a realização do procedimento. A sua proteção, o impedimento da sua contaminação é primordial. Portanto, não deixe de utilizar todos os equipamentos de proteção individual orientados pelos órgãos internacionais, pelos órgãos nacionais, pelas sociedades de especialidades. Vamos passar agora a algumas etapas de procedimento da intubação orotraqueal. A etapa 1 seria o preparo, ou seja, a checagem da sala. Nós devemos obrigatoriamente fazer a checagem do aparelho de ventilação. Este aparelho deve estar funcionando, testar a fonte de oxigênio, o sistema de vácuo, observar se nós temos um monitor multiparamétrico, um cardioscópio com 3 ou 5 vias, o oxímetro de pulso, a pressão arterial não invasiva e a capnografia é recomendada, principalmente porque nestes pacientes deve-se evitar
a ausculta após a intubação com o estetoscópio, minimizando o contato direto com o paciente portador de Covid-19 ou suspeito. E uma mesa auxiliar para a colocação de todo o material. Após utilizarmos toda essa checagem, passamos à checagem da maleta de via aérea. Então, nós devemos ter um saco plástico estéril, coxins TNT para posicionar o paciente, e se eu pudesse dar um conselho fundamental, é a posição. A posição do paciente adequada para a intubação orotraqueal é fundamental, é condição sine qua non, e ela garante em torno de acima de 90% de chance de intubação em primeiro tempo. A caixa de material de via aérea mínimo deve ter máscara facial de silicone transparente, números 3, 4 e 5, dispositivo bolsa válvula máscara, tipo ambu com reservatório, lâminas de laringoscópios curvas, números 3, 4 e 5. Lembrar sempre que todo este aparato, todo este material deve estar testado, o cabo do laringoscópio testado com pilhas, o tubo orotraqueal sempre com CAF. Nós devemos ter de vários tamanhos, 6,5, 7, 7,5, 8 e 8,5. Lembrar que, ao laringoscopar o nosso paciente, nós vamos ter a certeza de qual o número adequado de tubo orotraqueal vamos utilizar. Hoje, uma pinça forte tipo Koch é mandatória para a oclusão do tubo e evitar a disseminação dos aerosóis. O filtro bacteriano EPA ou HME e videolaringoscópio, como eu falei anteriormente, disponível, mas lembrar sempre que o videolaringoscópio só deve ser lançado em mãos hábeis, em mãos experientes. Hoje está sendo muito utilizado também uma tampa para vedar a entrada do tubo orotraqueal. É aquele êmbolo de seringa de 20, nós retiramos aquela borracha e ela serve como essa tampa para vedar a entrada do tubo orotraqueal. Devemos também dispor de fio guia metálico para o tubo orotraqueal e, se possível, o buge. Além disso, o material de via aérea de resgate deve constar de cânulas orofaríngeas, ou seja, as cânulas de Guedel, em tamanhos variados, o fio guia, como eu falei anteriormente, um fio buge, cânula de aspiração, números 12 e 14, cânula de látex para aspiração, máscara laríngea de intubação, número 4,5, lubrificante para máscara laríngea e material para crico. Ou seja, devemos ter um kit pronto, um tubo 6 com guia buge, mais bisturi, cabo com lâmina 12, mais gel 14, mais seringa de 5 ou 10 ml ou cânula traqueal número 7. O preparo do tubo orotraqueal deve estar sempre adequado, para nós não, durante a intubação, não sermos pegos de surpresa. Então, nós colocamos o fio guia metálico, o êmbolo da seringa para vedar o tubo e devemos dispor de uma pinça forte, uma pinça de coxa. E agora vamos passar para os fármacos que devem constar no kit de intubação. Então, os fármacos são lidocaína 2% sem vasoconstrictor, propofol 10 mg por ml, 2 ampolas. O etomidato, vocês observam que está em vermelho, porque o etomidato ele tem o efeito borboleta. E o etomidato pode, hoje nós já temos descrito na literatura que mesmo em dose única, pode levar à supressão adrenal pela inibição da 17-beta-11-alfa-hidroxilase. A dextrocetamina, 50 mg por ml, devemos ter 2 frascos. Midazolam, 5 mg por ml, 2 ampolas, ou uma ampola de midazolam de 15 mg. Lembrar que, se utilizar a ampola de 3 ml, essa ampola deve estar diluída adequadamente. O fentanil, 5 microgramas por ml, um frasco. A succinilcolina, um frasco. O rocurônio, 2 ampolas. Efedrina, 50 mg por ml, e pode ser substituída, em sua falta, pela etilefrina, adrenalina e atropina. Lembrar que os vasopressores são fundamentais, porque este paciente pode apresentar-se crítico em quadro de choque e nós precisamos agir
para melhorar a sua performance hemodinâmica. Em um saco plástico identificado como materiais, nós devemos ter 4 seringas de 5 ml, 4 seringas de 10 ml, 4 seringas de 20 ml, agulhas, tipo aquelas agulhas rosas, 40 por 12, para facilitar a aspiração dos fármacos, 3 agulhas 25 por 7 ou 30 por 7, gelcos 14, 18, 20, 22 e 24, soro fisiológico 0,9%, 500 ml, ringue lactato 500 ml, um polifiltro, uma torneira de 3 vias, um equipo de soro comum, esparadrapo para fixar o acesso e o cardaço para fixação da intubação orotraqueal. Lembrar sempre também de disponibilizar xilocaína gel para lubrificação da máscula laríngea. Então, vamos passar agora para a paramentação. Então, a Anvisa, as sociedades de especialidades orientam que toda a paramentação deve seguir rigorosamente um critério de ordem, ou seja, essa paramentação deve ser feita com calma, por mais urgente que a situação exija, lembrar sempre da higienização das mãos antes de começar todo o processo. Lavar as mãos com água e sabão e, entre todas as etapas, a utilização do álcool em gel. Então, não obrigatoriamente por essa sequência, mas nós devemos vestir o capote ou macacão impermeável, usar a máscara N95 ou equivalente ou superior, lembrar da utilização dos gorros, dos óculos de proteção ou do protetor de face, face shield, cortar as tiras de micropore para fixação, colocar as 2 luvas impermeáveis uma sobre a outra, fixar o punho do avental impermeável na luva externa com micropore e calçar calçado impermeável. Lembre sempre que a higienização das mãos em todas as etapas é importante, a utilização também do álcool em gel após essa higienização com água e sabão. Então, coloque o gorro comum, a máscara N95, o capote, os 2 pares de luva, o protetor de face, o face shield, coloque os propés impermeáveis ou os calçados impermeáveis. Lembrar que você está em campo, você está, todos os cuidados devem ser adequados para evitar a contaminação. Então, ao estar em campo, diante do paciente que vai ser intubado, colocar o saco plástico estéril sobre o paciente, com os materiais que serão usados, monitorizar o paciente, se ele não foi monitorizado anteriormente, tendo com isso o mínimo de contato. Lembrar que o aspirador deve estar montado como resgate para uma necessidade de aspiração da via aérea. Faça uma rápida avaliação da via aérea sem tocar o paciente. Lembrar que antecedentes de via aérea difícil, como abertura de boca menor que 3 centímetros, uma distância tiro-mente menor que 6 centímetros e uma dificuldade de mobilidade do pescoço, são preditivos de via aérea difícil. O teste de Mallampati deve ser evitado para evitar a disseminação dos aerosóis. Lembrar que essa avaliação ela é importante, mas ela pode ser mudada de plano após a laringoscopia, pois nós podemos estar diante de um paciente com via aérea difícil. Naqueles casos de pacientes que apresentem vômito ou sinais de obstrução intestinal ou secreções com sangue em via aéreas, sempre proceder à aspiração imediatamente antes da pré-oxigenação. Então, iniciaremos agora as etapas propriamente ditas da intubação orotraqueal. Então, iniciaremos pela pré-oxigenação, com máscara de oxigênio a 100%. Lembrar que o fluxo deve ser o mínimo possível por 5 minutos, com a finalidade de desnitrogenar esse paciente, evitar vazamentos na máscara facial, usar filtro bacteriano acoplado à máscara, evitar rigorosamente a ventilação com pressão positiva e, caso perca o controle da ventilação, preferir a máscara laríngea como resgate. Em situação de urgência, como último recurso, ou seja, naqueles pacientes hipoxêmicos que estão pré-parada cardiorrespiratória,
Desaturando, quando não temos máscara laríngea disponível, ou a equipe não está treinada com máscara laríngea, ventilar com pressão positiva com todos os cuidados para evitar a sua contaminação. É melhor fazer a pressão positiva para evitar que o paciente tenha a parada cardiorrespiratória por hipóxia. Lembrar que a reanimação cardiopulmonar tem alta dispersão de aerosóis também. Vamos passar agora para a etapa das medicações. Então, quando diante da administração das medicações, nós utilizaremos para um paciente adulto que tenha entre 70 e 100 quilos, lidocaína 1 a 2% sem vasoconstrictor, pode ser utilizada 1 a 1,5 miligrama por quilo. O ideal é que a administração da lidocaína ocorra 3 minutos antes dos outros fármacos. Pode ser utilizado um opioide, o fentanil, 50 a 100 microgramas, no paciente adulto. A cetamina, ela deve ser utilizada de 1,5 a 2 miligramas por quilo intravenoso. Alguns guidelines já apresentam até 3 miligramas por quilo. E a cetamina ela pode ser associada ao midazolam. A utilização da cetamina com midazolam deve ser preferencial para aqueles pacientes em estados críticos, aqueles pacientes hemodinamicamente instáveis. A utilização do propofol, 1 a 2%, 1 a 1,5 miligrama por quilo intravenoso, pode ser utilizado naqueles pacientes estáveis em substituição à utilização da cetamina com midazolam. Ou, se o médico preferir, também pode utilizar pequenas doses dos 3 fármacos associados. Com isso, utilizando dessa multimodalidade e evitando os efeitos colaterais de um fármaco só em altas doses. Lembrar que o rocurônio, ele, ao ser utilizado no paciente com intubação no COVID, é condição de utilizarmos 4 vezes a dose eficaz 95. Ou seja, a dose de intubação do rocurônio é de 1,2 miligramas por quilo de peso. E lembrar que não é necessário o Sugamadex, porque se nós não conseguimos intubar esse paciente, nós passaremos para as etapas seguintes de crico ou traqueostomia. Então, o Sugamadex não se faz necessário para a reversão do bloqueio neuromuscular. Podemos lançar mão também da succinilcolina, 1 miligrama por quilo de peso, e após a administração desses fármacos, a utilização de um bolus de 20 ml de soro fisiológico após a utilização da última injeção do fármaco. A etapa 6 é a intubação orotraqueal propriamente dita. Você deve se cuidar o máximo possível. Evite a contaminação, evite contaminar-se e evite contaminar a equipe. A intubação deve ser feita em torno de 60 segundos após a última injeção do bloqueador neuromuscular. Em caso da succinilcolina, nós devemos aguardar o fim das fasciculações quando esta estiver presente. Lembrar sempre de intubar com o tubo pinçado, com a pinça de Koch. Não tendo vindo laringoscópio, não tem nenhum problema, utilize o laringoscópio convencional. Lembre sempre que se não tiver um manuseio adequado do vindo laringoscópio, prefira sempre o laringoscópio convencional. Evite ao máximo a ventilação com pressão positiva. Evite contaminar-se, evite contaminar o meio. Solicite a ajuda do técnico treinado para pressão sobre a cartilagem cricoide e lembrar que a utilização da cartilagem cricoide nessa situação é para melhor visualização do orifício orotraqueal. A situação não intuba, não ventila, é uma situação catastrófica. Então, nesse caso, se não conseguir intubar e não conseguir ventilar, chame urgentemente a ajuda do segundo médico, mantenha a calma e resgate a ventilação com máscara laríngea. Uma nova tentativa de IoT com o tubo PIL-BUG pode ser realizada quando se não consegue ventilar com a máscara laríngea ou na ausência dessa. Mas, em uma primeira tentativa, não se conseguindo a ventilação, deve-se seguir os passos
partindo para a cricotireoidostomia de punção imediata e chamar o cirurgião para a traqueostomia de emergência. Eu vou passar algumas fotografias. Eu já agradeço de antemão a Sociedade de Anestesiologia do Estado do Piauí, que teve todo o carinho na preparação destes slides para a adequada orientação dos médicos que estarão na linha de frente, procedendo às intubações orotraqueais dos pacientes com COVID. Então, a intubação com fio guia metálico e tubo vedado com êmbolo de seringa de 20 ml. A seguir, a retirada do fio deve ser lentamente, segurando a vedação do tubo orotraqueal. Lembrar que o pinçamento do tubo só deve ser feito após a conexão com o ventilador mecânico e lembrar que é mandatório a insuflação do balonete com cabo. Lembrar que, nestes casos, ao conectar o capnógrafo, nós vamos ter a certeza que o paciente está entubado, que está havendo as trocas gasosas, evitando, assim, a aproximação com a ausculta com o estetoscópio. Após a intubação, então, como eu falei anteriormente, insufle o CAF, conecte o sistema ventilatório, lembrar sempre do filtro de proteção bacteriana, retire a pinça do tubo, minimize o tempo para a checagem desse tubo com o uso do capnógrafo, fixe o tubo com cardaço, regule os parâmetros de ventilação, se não foi anteriormente já padronizado no aparelho de ventilação, e inicie a ventilação mecânica. Uma orientação é que a retirada da pinça somente deve ser feita após a conexão do aparelho de ventilação mecânica. Após tudo isso, a minha orientação para recolher todo o material infectado, coletar todo o material sobre o saco plástico que está sobre o paciente, amarrar este saco, acondicionando o material em saco específico de resíduo infectante. Eu vou apresentar agora para vocês uma sequência em termos de gráfica para que fique mais fácil a orientação. Então, antes de entrar no leito, checar o kit de EPI de intubação, ver se o kit está pronto, checar toda a paramentação, se todos os EPIs estão vestidos e checados adequadamente, em todos aqueles que farão parte do cenário. O paciente com acesso venoso, checar se o paciente está com acesso venoso permeável. Após entrar no leito, ou seja, diante do paciente, observar se este paciente está monitorizado, se o capnógrafo está pronto, se o ventilador está pronto, se o plano de intubação foi verbalizado, foi feito checklist, e se o paciente está posicionado adequadamente. Lembre-se sempre, a posição é fundamental para se conseguir a intubação em primeiro tempo. Iniciar uma pré-oxigenação com máscara, com baixo fluxo. Se possível, observar adequadamente se a bolsa está cheia, observar se o paciente tiver sinais de choque, tratar o choque com os vasopressores, infundir também 500 ml de cristalóide, se não houver nenhuma contraindicação. Em caso do paciente não ter sinais de choque, proceder à intubação em sequência rápida, otimizando sempre a tentativa em primeiro tempo. Lembrar que a pré-medicação com lidocaína deve ser feita 3 minutos antes da tentativa da intubação, com 1,5 mg por quilo, seguido da sedação e do bloqueio neuromuscular. Lembrar que, após tudo isso, o balonete deve ser insuflado. O sucesso na primeira tentativa vai ser observada com a utilização do capnógrafo. Lembrar que, naqueles casos, quando não se consegue a intubação em primeira tentativa, partir para a cricotireoidostomia. Nos casos em que a intubação se deu de forma adequada, conectar o ventilador, iniciar a sedação contínua e considerar a invasão com linha arterial e catéter de veia profunda. Como mapa mental, é uma sequência visualizada em uma única tela do que eu já apresentei anteriormente. Então, iniciar a pré-oxigenação, checar se o paciente tem ou não sinais de choque,
proceder à intubação. Se teve sucesso na primeira tentativa, através da observação da capnografia, seguir os passos de conexão ao ventilador, iniciar a sedação contínua e considerar a necessidade de invasão com linha arterial e catéter de veia profunda, nesses casos necessários. Se não se conseguiu, partir para a cricotireoidostomia. Essa aula foi preparada com essas referências bibliográficas da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, da Sociedade de Medicina Intensiva, da Sociedade de Medicina de Emergência, e nós agradecemos à Sociedade de Anestesiologia do Estado do Piauí, nas pessoas da doutora Lorena Ibiapina, do doutor Álvaro Regino, da doutora Iana Cristina e da doutora Eline Elke Freitas, que nos disponibilizaram esta apresentação. Muito obrigado, que todos nós tenhamos uma passagem rápida por essa situação da Covid-19 e que nenhum de nós sejamos contaminados. Muito obrigado.